Moçambique possui gás natural, carvão, minerais, petróleo, um bom solo para a agricultura, é banhado do Oceano Índico, o que é propício para a pesca, assim como também tem um bom ambiente para turismo. E mesmo assim, Moçambique, diante de todas essas riquezas, Moçambique é um dos países mais pobres a nível mundial. No topo 10 dos países mais pobres do mundo, Moçambique está lá. No topo 10 dos países mais pobres da África, Moçambique está lá. No topo 10 dos países mais pobres da África subsaariana, Moçambique está lá. No topo 10 dos países mais pobres da África Austral, Moçambique está lá. O que torna Moçambique um país pobre de tão rico que é? Bom, para começar, eu quero primeiro te colocar como posso dizer, um contexto, ok? Para você entender em que situação nós nos encontramos e o que cria isso e o que vai gerando cada vez mais isso. Em primeiro lugar, Moçambique tem cerca de 33 milhões de população. 33,6, né? Milhões de população, onde 48,7% são homens e 51,3% são mulheres. E dessa população, nesse universo de 33,6 milhões de habitantes, população, aliás, diferente, população, Moçambique vive abaixo da linha da pobreza, o que contrasta bastante com o que o ministro da Agricultura de Moçambique disse, porque segundo ele, cerca de 90% da comunidade moçambicana tem uma segurança alimentar muito alta, apenas 10% é que não tem. Ou seja, já passou até a América. Moçambique está bem, até melhor que a América, segundo a sua visão. Mas existem muitos fatores que fazem com que Moçambique seja um país pobre. Algumas pessoas especulam, não, é porque o Estado, o governo, não gerencia bem o país. Algumas pessoas dizem que não, é porque as pessoas estão fechadas, não estão a explorar. Algumas pessoas até chegam a pensar que Moçambique está sendo roubado por detrás dos panos. E enfim, e ele se esquece de outros fatores que influenciam que você, eu, temos o dever, sim, direito de contribuir com esse desenvolvimento da própria economia do país, porque isso também influencia na sua vida pessoal. Tirando o achismo, tirando as coisas que você vai, eu acho que, não, tirando tudo isso, existem 6 fatores importantes que nós temos que tomar muita atenção quando falamos do fator pobreza de Moçambique. Inicialmente, nós temos o fator colonialismo. Moçambique é um país que foi colonizado por portugueses. E os portugueses têm uma característica principal na sua colonização. O que é que eles têm? Primeiro, eles têm o mau hábito de explorar recursos minerais e agrícolas. O que isso quer dizer, Cristiano? Quer dizer que, primeiro, eles vão explorar o máximo de minerais que possuem debaixo do teu solo. Depois, eles vão explorar da sua agricultura. Então, tudo que você produzir vai para ele. Essa é a principal característica. E outro problema que a colonização trouxe é que o colono, o português em si, como nosso colono, ele não tinha um sistema de governação, um sistema bem elaborado de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade para o próprio país, mas sim para eles. O que quer dizer que eles faziam com que a economia, a forma como foi criada, a política econômica que eles criaram, beneficiava apenas a eles e não ao país. Porque, se dane, desde que a gente tenha, tá tudo bem. E é isso que afundou muito Moçambique no tempo colonial. A outra coisa que o colonialismo trouxe como desvantagem para Moçambique é que a população não tinha acesso à educação. Não tendo acesso à educação, eles também não tinham competências profissionais para se empregar com o passar do tempo, o que trouxe um déficit muito grande. Nós, se você acompanha a história de Moçambique, tu vais perceber que quando nós passamos para a independência, tínhamos pouca mão de obra, porque muita gente era desescolarizada. Muita gente não tinha nem a capacidade de raciocinar de forma profissional. Então, isso também atrasou bastante o desenvolvimento do país. Então, isso vai também gerando desequilíbrio social, porque se pouca gente tem acesso ao ensino, e a maior parte não tem, então aquelas pessoas que têm ensino, elas vão ter mais visão
e vão ter acesso a mais oportunidade, criando dessa forma uma desigualdade que até hoje isso é vista. As pessoas, um punhado de pessoas bem pequeno, possui grandes oportunidades, enquanto a maioria não possui esta oportunidade. Isso é vívido, é factual até nos dias de hoje. Quem deixou isso foi o próprio colônia. O segundo fator que fez com que Moçambique fosse um país, ou um país pobre, é conflitos armados. Até hoje nós estamos a viver em grandes conflitos internos. Alguns dizem que são conflitos pessoais, alguns dizem que são conflitos entre países, entre movimentos extremistas e enfim. Eu não vou mencionar nomes aqui, que é para não dar dificuldade, não dar problema no meu conteúdo, assim como no meu canal. Pesquisem e vão encontrar. Mas isso começou antes. Depois da independência de Moçambique, houveram dois regimes, onde que estava no poder, segundo a história, que libertou, estava a conquistar para ter o posse total, ok, do país, enquanto os outros disseram que não. Como é que vocês estão a comer sozinhos? Como é que vocês estão a liderar esse país sozinhos? Nós também queremos, porque nós não concordamos com isso, mas aquilo. Então, Moçambique, para se tornar um país apartidário, ok, que possui vários partidos, apartidário não, que é multipartidário, não é isso? Que é multipartidário, passou por uma guerra de 16 anos, mas é muito tempo. E esse período todo foram estragando o quê? Infraestruturas. Foram estragando o quê? Estamos aí escolas, estradas, navios, barcos, enfim, todas as infraestruturas que já existiam, nós mesmos fomos estragando. E isso fez com que as pessoas parassem de cultivar, parassem de ir à pesca, parassem de desenvolver o país. Para quê? Para se focar na guerra. E quem é que majoritariamente vai à guerra? Os jovens, exatamente. Pessoas como eu eram recrutadas para ir aonde? Lutar neste conflito idiota, mas que teve uma influência também, assim como negativa, também teve sua influência positiva. Foi daí que saiu o multipartidarismo, até onde a pesquisa me diz, né? Então, não sei se é totalmente verdade isso ou não, mas o fato é que houveram jovens que, maioritariamente deles, que estavam na escola, tiveram que sair para entrar nesses conflitos armados para fins que cada um queria. E isso foi baixando a mão de obra, foi baixando a educação, foi baixando também os campos. Por quê? Não só isso trouxe esse desastre, que eu posso dizer desastre entre aspas, mas também teve gente que não queria esse conflito, porque ele não entendia a razão de tanto conflito. O que é que faziam? Fugiam para os países vizinhos. Fugindo para os países vizinhos, o que acontecia? Acha que lá viviam bem? Não, eles iam nos campos de refugiados. Nos campos de refugiados, eles viviam em situações precárias. Ou seja, mesmo estando fora do país, o país estava com eles. A pobreza que o país tinha também estava com eles. Então, esse conflito interno gerou muito estrago, gerou muito dano, retardando tudo que o próprio colono também já havia construído. Então, isso foi o segundo fator que fez com que Moçambique se tornasse um país pobre, e até hoje ele é um país pobre, porque esses conflitos até hoje estão muito acentuados em alguns pontos do país. O terceiro fator que faz com que Moçambique seja um país pobre são as suas infraestruturas. Aqui no canal eu já trouxe um conteúdo específico onde eu falei sobre a infraestrutura de Moçambique, onde eu falei que os dois maiores desafios que Moçambique tem é o desemprego na camada jovem, ok? Que só cresce. Por ano cresce cerca de 3%. E era a má infraestrutura, ou seja, o mau investimento nas infraestruturas. E hoje eu trago aqui de uma forma muito mais profunda. Moçambique possui um grande déficit na infraestrutura. Só para você ter uma ideia, a N1 que liga Moçambique de ponta a ponta, ela está totalmente defasada, ela não está em condições, ela não está bem. Se a rua principal, aquela que é a avenida que é para gingar, que é para você mostrar, é como se fosse aquela roupa
mais bonita da mala não está bem, imagina as outras. Então, é basicamente assim. Então, muitas das infraestruturas que Moçambique possui são infraestruturas que foram deixadas pelo colono. Há quanto tempo Moçambique é independente? Pensa, 1975 até 2023. E temos prédios. E esses prédios, majoritariamente, estão do Estado. Estão a usar, a partir dos projetos mais grandes, são edifícios que o colono deixou. Muitos dos asfaltos que existem nas nossas ruas são asfaltos que o colono deixou. Muitos dos transportes de navio e tal foram os colonos que deixaram. Então, se essas infraestruturas não são atualizadas, não são criadas sob medida daquilo que se necessita para o país, então nós estamos diante de uma infraestrutura fracassada. Por quê? A qualquer momento vai ruir, assim como estão a ruir. O que acontece muito é o quê? Temos um prédio que tem lá, vamos lá, 50 famílias. O que se faz? Quando está a cair, rebocam a parede, pintam novamente e fica bonito. Só isso. Então, isso é uma grande estupidez, porque com o passar do tempo, ele vai se mostrar muito perigoso. Os asfaltos vão se esburacando. Aqui em Nampula, onde eu estou, as ruas estão cada vez mais se degradando. O quarto fator que faz com que Moçambique seja um país pobre é a sua pobreza rural. Aqui chegamos no ponto daquele assunto que incomoda a todo mundo. Embora que muita gente não queira admitir, mesmo que o próprio Estado, assim como tivemos aí o ministro da Agricultura de Moçambique a dizer que 16% da população vive bem, 16% da população tem 3 refeições, isso é pura mentira. Por quê? Porque esse é um dos grandes problemas que Moçambique possui. Por quê? Nós estamos a falar de uma população que majoritariamente vive no campo, vive na base da agricultura de subsistência. O que isso quer dizer, Cristiane? É aquela agricultura onde a pessoa cultiva não para o comércio, não para trocas comerciais, mas sim para ingerir. O que sobra, o que tem de excesso, aí eles vão comercializar. Eu digo isso também por experiência própria. Os meus avós são camponeses, as minhas tias, os meus tios, majoritariamente são camponeses. O que eles fazem? Eles cultivam, quando tiver excesso, eles fazem troca. Ou pelo feijão, por arroz ou outra coisa, ou eles vendem. Nos tempos passados, há uns 10 anos atrás, nós fazíamos, por exemplo, um saco de arroz por alguma coisa como chinelos, conjunto de jarros, copos, e enfim, hoje em dia não, as pessoas preferem mais dinheiro. Mas nas zonas recônditas, mano, é muito complicado. Nós estamos falando do quê? Falta de educação, falta de saúde, então para acesso à saúde básico, mano, básico, não é tipo aquela saúde top, não, saúde básico. Se você sair aqui e ir para um hospital aqui dentro da cidade, paracetamol não tem, não existe paracetamol. Um comprimido que é complementar, não é o principal, é o complementar, é um atenuante, não tem. Desemprego, mano, desemprego, como eu disse, ele sobe 3% por ano. 3% por ano. Se eu estou a mentir, pesquisem ao dever gráfico que está assim. Desde 2019 para aqui, o desemprego só cresce, principalmente na camada jovem. E isso impede o progresso de uma comunidade. Então, se você olha para uma comunidade, ele, primeiro, vamos lá. Quando falamos de infraestrutura, não tem básico eletricidade, não tem sistema de canalização, água, ou mesmo, por exemplo, drenagens. Não tem. Logo, nós pegamos para essa população, enxergamos bem, estamos a ver que essa população, primeiro, ele não tem, não vive nas cidades, não vive nas zonas urbanas, então nas zonas rurais, onde, para eles conseguirem se alimentar, eles precisam cultivar.
Eles não cultivam para poder comercializar, capitalizar os seus cultivos. Não, eles cultivam para refeição. Ou seja, se eu não cultivar, eu não como. Entende? E essa mesma população não tem acesso à educação, não tem acesso a serviços básicos de saúde, não tem acesso à alimentação segura, não tem acesso à oportunidade de emprego. E essa mesma população é que mantém todo o país. As coisas são complicadas. É isso que a gente diz. O grande problema do Moçambique é a má implementação de ideias sustentáveis. Pegamos ideias fúteis e paramos de olhar para aquilo que é o real. Ficamos a gritar na internet, não, porque nós queremos liberdade de expressão, mas nós esquecemos do básico. Do básico. Nós temos que gritar por saúde, temos que lutar pela educação, temos que lutar para infraestruturas muito mais melhoradas, temos que lutar para ter acesso ao emprego. O quinto fator que faz com que Moçambique seja um país pobre, sabe o que é? Você já pode dar uma dica, aqui. Você já para pensar no número das ONGs que existem em Moçambique, em que ramo atuam? Eu acho que você já pensou, sim, saúde. Por que muitas ONGs, as mais fortes, estão no setor saúde? Temos aí HIV, AIDS, temos malária, cólera, entre outras doenças. Por que estão nessas áreas? Porque são as áreas que Moçambique apresenta altas taxas de contágio, altas taxas de doenças nessas áreas, com essas doenças. E isso traz vários problemas. Como o quê? Vamos lá. Primeiro é a disponibilidade da população. Se a população está doente, como é que vai trabalhar? Ela não tem a disponibilidade e isso vai afetar a produtividade da comunidade, que quer dizer que uma parte da população não vai ter como poder ser produtiva, porque ela está preocupada a cuidar da sua saúde. Só que nós temos um segundo problema aqui, é que o custo de tratamento é alto. Por quê? Porque é maior, é muita gente com problemas de saúde. Se é muita gente, então há mais demanda, há mais procura por tratamento. Automaticamente, o custo de tratamento sobe. Você já parou para pensar que estão existindo muitas farmácias em Moçambique? Sim, é por conta disso. É porque é um mercado bom, é um mercado fértil, é um mercado com muito lucro. Como diz meu primo, só procura tantos medicais que você terá uma farmácia legalizada com produtos full. E você será um milionário se for um bom gestor. Porque é um setor que mais dá dinheiro. E isso começa a pesar quando a gente vai para o hospital e você vê que não há medicamento. O mesmo médico diz, vai lá na privada, que por acaso ele tem um contrato lá. O mesmo médico que não tem paciência com você na pública, na privada, ele é um carinhoso. Nem que seja para beijar a tua bunda, ele vai beijar. O sexto e o último fator que faz com que Moçambique seja um país pobre. Este fator aqui é um dos fatores que talvez eu não poderia conversar com mais facilidade. Mas o que vamos conversar? Essa parte do vídeo eu já havia gravado, mas eu cometi um pequeno erro. Quando eu estava a gravar, o telefone reclamou de carga. Então eu tive que pausar para colocar o telefone a carregar enquanto eu gravava. Só que quando eu fui gravar, eu esqueci-me de clicar no botão continuar a gravar. Então fui falando como se estivesse a gravar. E no final, na hora da edição, eu percebi que eu não gravei a última parte. Mas vamos lá, a corrupção em Moçambique é um fator muito grande que atrasa muito a própria economia a crescer. Por exemplo, se você quer construir uma empresa, ou quer criar uma empresa, a própria fiscalização já é falha, porque as pessoas que vêm fiscalizar, eles procuram dificuldade, procuram qualquer coisa só para tirar algum valor de você. Ou seja, ao invés de deixar você fazer o seu negócio, conseguir um teu retorno e pagar o imposto normalmente, não, eles vão criar alguma coisa para tirar algum dinheiro. É claro que nem todo mundo vai estar bem legalmente, isso é difícil, não importa qual empresa você seja, vai ter sempre alguma coisa, mas isso não é fator de você subornar a pessoa. Uma coisa é você dar multa para ele pagar lá, outra coisa é você subornar a pessoa para que a pessoa não conserte. Por mais que a pessoa conserte, você vai procurar outro problema. Isso é muito comum. Mesmo se eu quero ter acesso à educação, eu tenho que pagar vaga. Eu digo isso com propriedade. A gente paga vagas desnecessárias. Estudo em Moçambique é gratuito até a 11ª classe, a 12ª classe é gratuito, você não paga quase nada.
acesso à saúde também é gratuito, mas se você for ao hospital agora, você vai ter muita dificuldade, a menos que você conheça alguém, você pague, você dê essa facilidade para ele, aí ele vai te garantir que você passe de forma, digamos, contornada, né? Você não passa linearmente, você vai passar por um desvio, você será atendido. Isso é óbvio em muitos setores. Só uma vaga de emprego insignificante, você pode pagar até 4 salários mínimos. Sim, isso que você ouviu, até 4 salários mínimos. Uma vaga insignificante. Para ser uma vaga um pouco mais acentuada, assim, mediana, você paga até uns 10 salários mínimos. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que em Moçambique é muito difícil é muito difícil o país em si crescer, porque a corrupção atrasa bastante. Porque um indivíduo que não tem nem sequer o que comer e cobram 10 salários mínimos para conseguir aquela vaga de emprego, mano, onde é que esse indivíduo vai trazer dinheiro? Ele vai ter que emprestar. Então, os próximos anos que ele vai fazer, um ano que ele vai ficar, é só para pagar dívida. Você entenda a mentalidade? Então, essa pessoa não vai ter fundos para sustentar a sua própria casa, não vai ter fundos para manter a sua própria casa. Além disso, essa corrupção está acentuada mesmo até nos altos níveis. Tem pessoas que, por exemplo, para que eles possam ter visibilidade, para que eles possam expressar a sua opinião, possam ter acesso a concurso, eles precisam pagar. Porque, mano, assim, eu não digo que não pode existir comissões, coisa do tipo, pode ter, mas outra coisa é você subornar para que você tenha acesso a uma coisa que é legítimo você ter. É natural que você tenha sem precisar pagar nada. Aqui posso dizer que sim, 90% das coisas gratuitas você vai pagar mesmo sendo gratuito. Então isso atrasa bastante o desenvolvimento do próprio país, da própria economia, porque enquanto nós deveríamos nos focar naquilo que realmente está funcionando, nós nos focamos primeiro em agradar aqueles que vão assinar o documento e não se o documento está bom. Não nos focamos tipo, o que eu quero aqui é agradar a pessoa que vai assinar. Então, para isso, eu tenho que levar mais um montão de dinheiro a mais para dar àquela pessoa. É claro, existe exceção. Existem pessoas que não têm esse mau hábito. Existem pessoas que não levam o seu trabalho nesta direção, mas a maioria é assim. E isso está em todo o país. Eu posso dizer que em algum momento também eu tenho esse tipo de comportamento. Então, enquanto não combatermos a corrupção, Moçambique também vai ter muita dificuldade de evolução. Obrigado você que assistiu até aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um like, compartilhe esse conteúdo, é muito, muito importante para que muita gente perceba o que realmente causa a pobreza em Moçambique e não criarmos achismos sem base e sem fundamentação. Eu sou Cristiano Antônio, partilhe o conteúdo se você gostou. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.